Bom dia, oitavo ano, como você está? Pessoal, hoje é quarta-feira e como toda boa quarta-feira, né, as aulas de vocês são uma aula de inglês, uma aula de gramática, uma aula de geografia e uma aula de ciências. E nessa videoaula, as aulas ocorrerão nessa mesma sequência. A primeira aula de inglês com o Mr. Steffley, a segunda aula de gramática com a Miss Cristiane, a terceira aula de geografia com o Mr. Sench e a quarta aula de ciências com a Miss Val. Pessoal, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para as nossas redes sociais. Fiquem atentos. Ao longo da semana, nós estamos disponibilizando atividades extracurriculares para que a gente possa interagir, nos distrair mais, preencher a nossa agenda, porque sabemos o quanto é difícil ficar em isolamento social nesse momento de pandemia. Então, fiquem atentos aos dias de jogos online com os professores, aos dias de filme, de debates, que periodicamente têm acontecido ao longo da semana. Ok? Pessoal, no mais, desejo a vocês uma ótima quarta-feira, bons estudos e até amanhã. Fiquem com Deus. Tudo bem, galera do oitavo ano? A nossa proposta de exercício para hoje é uma continuação do exercício sobre as comidas, porém eu trouxe para vocês uma parte negativa de uma situação de um restaurante, por exemplo, que são os famosos complaints. Complaint é quando eu quero fazer uma reclamação. A palavra significa justamente isso. Complaint é reclamação. Então a gente vai ver algumas formas de eu reclamar sobre a comida que eu recebi no restaurante, que eu peguei ali no restaurante, ok? Então vamos avaliar alguns pontos aqui que nós temos. Primeiro, my meal is salty. Meu prato consiste em tudo que está ali dentro do seu prato, ok? Ou então, por exemplo, se você pede uma carne, então você pode falar que aquilo ali é o seu meal. E aí você vai dizer o seguinte, my meal is salty. Minha carne está salgada. O meu prato está salgado. Alright? This dessert is sugary. Essa sobremesa tá tipo muito doce. Tá sugary. Alright? My coffee is cold. Meu café tá frio. Isso serve para qualquer tipo de bebida. Então você vai trocar aqui. Na verdade, qualquer tipo de bebida quente, né? There is a bug in my soup. É o pior. Tem um inseto na minha sopa, alright? Você pode trocar qualquer tipo de alimento que tem aqui, não precisa ser necessariamente soup. E aí você fala que tem um inseto na sua comida. Inseto em inglês a gente chama de bug, ok? This is not what I ordered. Esse não é o que eu pedi, isso não é o que eu pedi, o prato que eu pedi, ok? Então veio o pedido errado, o garçom trouxe o pedido errado. This is the wrong meal. Fazendo acordo com a frase de cima, this is the wrong meal, esse é o prato errado, alright? Próximo, this is spicy. Spicy significa apimentado, então isso está apimentado, esse prato está apimentado, alright? Então nós temos salty, salgado, sugary, muito doce, cold, está frio, there's a bug, tem um inseto, this is not what I ordered, não é o que eu pedi, this is the wrong meal, é o prato errado, this is spicy, spicy apimentado, beleza? Então, o objetivo, vocês vão ter que criar um diálogo, certo? Entre um garçom e um cliente, um client, e aí vocês vão ter que fazer uma reclamação. Para fazer uma reclamação, vocês vão ter que fazer um pedido antes, ok? Então, vocês vão iniciar com os greetings, hi, good morning, hello, good afternoon, good evening, e aí vocês vão fazer um pedido, aí beleza. Como é que eu faço primeiro esse pedido? Eu posso utilizar a expressão I would like, que significa eu gostaria, e aí você completa com seu pedido ali o vocabulário de comida. I would like pasta, I would like some cheese, I would like, que mais que eu posso utilizar aqui? I would like some rice and beans. Lembra que aí nós temos os alimentos que são contáveis e não contáveis da aula passada. Presta bastante atenção nessa questão. Plural e singular para não errar. Beleza?
E aí eu vou criar o meu diálogo. Fiz o meu pedido, vou ali aguardar o meu pedido. Quando o pedido vier, aí eu vou fazer o meu complaint. Eu vou escolher alguma das opções. Esse diálogo ele pode ter entre 5 e 6 linhas, ok? 5 e 6 falas, melhor dizendo. Alright? E aí vocês vão criar sejam criativos, utilizem o máximo de vocabulário que vocês conseguirem. Quem conseguir criar um diálogo ainda maior, maravilhoso. E aí, obviamente, quando a gente tem um complaint, né, aí o garçom ele vai fazer o quê? Ele vai pedir desculpa. Ou pode ser o waiter, o garçom ou o chef, que é o cozinheiro, o chefe de cozinha. E aí ele vai falar, oh, I'm sorry. Então, me desculpa. I'm sorry. Ou, ainda mais forte, I beg your pardon. I beg your pardon. Tipo, me perdoa, entre outros aspectos relacionados a isso, beleza? Então sejam criativos, criem esse diálogo e aí relacionem os conteúdos, beleza? É tranquilinho, prestem bastante atenção, ok? Os vocabulários que vocês estão usando. E até a nossa próxima aula, galera. Até mais, tchau, tchau. Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Hoje, quarta-feira, né, seguimos aí o nosso horário de aulas, em que nós temos 2 aulas de gramática. Então, hoje, nós estaremos aí respondendo os exercícios que são continuação dos exercícios que foram corrigidos na semana passada. Então, hoje vocês farão aí da página 60 até a página 62. Estarei mostrando para vocês os exercícios que estão realizando. E para casa é uma lista de exercícios que está disponível no Google Classroom. Essa lista vocês façam aí em casa, respondam. E durante a nossa live, nós estaremos fazendo a correção dela e tirando dúvida com relação a esses exercícios, tá bom? Então, agora nós começaremos aí, né, a responder, né? Eu vou ler com vocês as questões aí, né, que se encontram aí na página 60 a 62. Então, começa aqui, é segmento dos exercícios da aula passada, tá, meninos? O conteúdo que vocês responderam aqui, vou voltar aqui para vocês se inteirarem. Isso aqui, né, foi até uma atividade para casa, tem até marcado aqui ainda, né, que é a pontuação no texto. Deixa eu passar isso aqui pro dia 6. Então, aí vai seguindo, né? E para hoje, aqui de tudo nós já corrigimos, tá? Tem um vídeo aí disponível aí com essa correção. Para quem perdeu, tá? Já tá aí. Então, começa aqui, meninos. Número 2. Reúna-se com um colega, leia um poema e responda as questões. Você pode reunir com você aí, né? Você mesmo. Então, aqui nós temos o poema. Vou ler. Menino, madrugada. O pomar não foge. Pitangas maduras dão água na boca. Menino descalço, não olha onde pisa. Trepa pelas árvores, agarrando pêssegos. Pêssegos macios, como paine e flor, pedadas de gosto. Menino, cuidado, jabuticabeiras novinhas em folha. Não aguentam peso. Rebrilham sem olhos agrupados, negros, e as frutas estalam. Espuma de vidro, nos lábios de rosa. Menino guloso. Menino guloso, ontem vi um figo, mesmo que um veludo, redondo, polpudo. E disse, este é meu figo, onde está? Passarinho comeu, passarinho comeu. Então, aqui nós temos aí, né, esse poema aqui, né, que se chama O Menino Poeta, tá? Do da Henriqueta Lisboa. Os versos do poema são chamados de versos brancos. O que isso significa? Nós, no início do ano, nós estudamos essa questão da formação de verbos, de estrofe, de poema, o que é uma estrofe, o que é um poema.
eu lembro que nós comentamos aí. O que são versos brancos? Não tem como perguntar aqui, alguém lembra? Né? Vai ficar confuso, porque eu não vou conseguir ouvir você. Então, os versos brancos, meninas, eles também são chamados de versos soltos, tá? E eles são aqueles que eles não vão apresentar um esquema ritmo, tá? O que seria esse esquema ritmo? Ele não tem o mesmo ritmo do que outros tipos de versos, tá? Como seria isso aqui na prática? Aqui nós temos uma estrofe, né, com 4 versos. Aqui nós já temos uma estrofe com 3, 6, 7 versos. Já começa aí fora e já não está o quê? Seguindo um padrão. Mas o que seria esse verso branco, nesses versos brancos aqui dentro? Vamos identificar aqui. Então, esses versos brancos, meninos, são aqueles que eles não têm o quê? Rima, né? E aí eles são, às vezes, eles são confundidos, eles também podem ser chamados de versos livres. Né? Não tem uma rima exata. Não tem, igual, por exemplo, aí no primeiro, ó, menino madruga, o pomar não foge, pitangas maduras, dão água na boca. Aí nós temos o madruga e o maduras que rima, mas o foge e boca já não tem rima. Já aqui nessa estrofe aqui, menino, cuidado, jabuticabeiras, novinhas em folha, não aguentam peso, também não tem rima. Então, os versos brancos são os versos que não apresentam rima, tá bom? B. Ao descrever cada fruta, o eu lírico destaca características relacionadas a algum dos 5 sentidos do ser humano. Identifique os sentidos em cada trecho. Então, você vai identificar aqui, né, os trechos, dentro dos trechos, qual, né, sentido, né, do corpo humano está relacionado a esse trecho. Então, por exemplo, quando fala aí, por exemplo, ó, macios, como paina e flor, é relacionado a qual sentido? Né? Ao tato, né, que você sente. Então, você vai colocar aqui tato. Aí, os demais você analisa aí e verifica qual é, né, a resposta mais adequada. C. O travessão foi empregado com 3 funções diferentes. Escreva-as exemplificando com versos do poema. Então, você vai procurar lá no poema os versos que tem travessão. E ele apareceu com 3 funções diferentes. Então, você vai voltar aqui e vai analisar. Esse aqui, por exemplo. Esse aqui está identificando fala. Esse aqui está identificando explicação. Enfim, você vai identificar, né, qual verso que é. Né, vai escrever ele aqui, né, e vai exemplificar, dizendo, né, qual foi a função que ele foi utilizada, tá? D. Que sinal de pontuação poderia substituir o travessão no verso? E as frutas estalam. Espuma de vidro? Então, você vai pensar aí, você vai analisar os sinais de pontuação e verificar qual é o mais adequado, né, que dá para ser feita essa substituição, de retirar o travessão e colocar o outro sinal de pontuação. E os parênteses podem ser empregados em diversas situações. Assinale aquela que justifica seu uso na segunda estrofe do poema. Então, você vai retomá-la no poema, vai analisar onde é que tem o parênteses, e aí você vai, né, ver que ele pode ser empregado em diversas situações. E aí, o que acontece? De acordo com a segunda estrofe, você vai marcar aqui qual dessas opções se enquadra esse uso do parênteses na segunda estrofe, tá bom? F. No poema, a vírgula foi empregada com 3 funções diferentes.
relacione-as aos versos do poema. Então, nós temos aí, isolar expressão utilizada para invocar alguém. 2, separar elementos que exercem a mesma função sintática, no caso do poema. Elementos que funcionam como adjunta de nominal. Ou isolar os elementos repetidos. Então, nós temos aqui 1, 2, 3. E aqui nós temos também 3 alternativas. E você vai estar marcando aqui qual delas melhor enquadra em cada uma das que estão escritas aqui, tá bom? Agora nós vamos aí para a letra G. Circule no poema os versos que foram empregados pontos de exclamação e justifique seu emprego. Então, você vai voltar lá no poema, vai circular, né, os versos que foram empregados pontos de exclamação. Fez essa primeira etapa de resolução do exercício, passa para a próxima, que é o quê? Justificar o emprego. Justificar o seu emprego. Justificar o emprego do quê? Desse ponto de exclamação, né, no poema que você circulou. Então, são 2 etapas aqui, né, para que sua resposta fique completa. Exercício de número 3. Veja este anúncio publicitário. O título do anúncio apresenta um sinal de pontuação substituindo uma letra. Qual é o sinal de pontuação e qual letra ele substitui? Então, você vai analisar aqui esse anúncio, tá? Esse anúncio publicitário, e vai verificar o quê? Ele apresenta um sinal de pontuação que substitui uma letra. E aí você vai dizer qual é, né, esse sinal de pontuação e qual é a letra que ele está substituindo. Acho que tá bem claro, né? B, levante uma hipótese por que houve essa substituição. Então, você vai ler, né, você vai analisar, você vai ler, você vai interpretar esse anúncio. E vai levantar uma hipótese aqui do, né, por que houve essa substituição? Essa substituição de quê? De uma letra por um sinal de pontuação. Seguindo aí, meninas. Letra C. Leia as frases e identifique qual é o sentido que é modificado pelo uso da vírgula em cada uma delas. Então, você tem essas frases, né, que estão aqui, que iniciam aqui com essa marcação em verde. Então, você vai ler as frases. Pronto. Identifique qual é o sentido que é modificado pelo uso da vírgula. Então, olha só. Não, vírgula, espere. Então, você vai explicar qual que é esse significado dessa frase aí com a utilização da vírgula. Depois, não espere. Olha a diferença. Não, espere. Não espere. Então, existe um significado muito forte aí entre as duas. Então, você vai explicar. Você vai explicar qual que significa aqui. E assim por diante. Notem que as orações, as frases, são a única coisa que é modificada é a utilização da vírgula ou não. E através dessa modificação, o que é possível fazer? Mudar completamente o sentido da oração. Então, por isso que aprender os sinais de pontuação, interpretar os sinais de pontuação é muito importante, porque pode mudar completamente a sua ideia, o que você esteja querendo passar, o que você esteja querendo transmitir, de ideia, de comprovação, né, que você esteja dizendo. D. O objetivo com o qual esse anúncio publicitário foi escrito vai além de apenas mostrar o emprego da vírgula. O que se pretende informar ao leitor? Falamos um pouco sobre isso. Então, o objetivo aí, né, com o qual o anúncio publicitário foi escrito, não é apenas mostrar o emprego da vírgula, mas ele pretende informar o que ao leitor? Ele passa uma mensagem aqui. Que mensagem é essa? Que ideia é essa que é transmitida através desse anúncio publicitário? Então, pensando nessa temática, né, que você vai responder aí a letra D. Então, esses são os nossos exercícios aí para serem feitos agora em sala de aula. Para casa,
é uma lista complementar que está lá que está disponível no Google Classroom. É uma lista complementar com exercícios relacionados à pontuação no texto. Lembrando que, foi no início da aula, essa lista nós estaremos corrigindo, fazendo os exercícios que às vezes vocês não conseguiram fazer durante a live. Então, não vou deixar vídeo aqui fazendo essa correção, nós faremos ela ao vivo, durante as nossas lives aí, durante a nossa próxima live de gramática, tá bom? Meninos, tudo de bom pra vocês, uma ótima semana, um beijo, estou com saudades e tchau, tchau. Olá, oitavo ano, bom dia! Como é que vocês estão nessa manhã de quarta-feira? Bom, pessoal, como prometido, hoje nós daremos início, então, ao novo conteúdo, né, de Geografia, ao capítulo 4, a partir da página 30 de vocês, do módulo 2. Então, peguem aí os livros de vocês, módulo 2, tá bom? A gente vai começar a estudar agora o capítulo 4, que é um pouquinho sobre regionalização do espaço mundial, tá? Então, esse é o nosso tema, regionalização do espaço mundial. Nós vamos trabalhar um pouco sobre como é que o mundo ele é regionalizado, né? E aí, quando nós falamos sobre regionalização, é importante a gente entender o que é região, né? Nós comentamos sobre região e regionalização lá no início do ano, do primeiro bimestre, mas vale a pena agora a gente revisar, né? Quando nós falamos sobre regionalização, o que é regionalizar? E aí eu coloquei aí, ó, é dividir um espaço, tá? Lembra que quando eu divido, né, quando eu regionalizo, eu crio regiões, as regiões nada mais são do que um conjunto de territórios com características em comum, não é? Que foram separadas ali a partir de um critério daquele indivíduo ou daquele órgão, então, responsável por aquela regionalização. Então, regionalizar é dividir, tá bom? E aí nós sabemos que as regiões, então, elas são partes de um todo, né? Porque elas apresentam características em comum dentro do seu conjunto, beleza? Pessoal, por que nós regionalizamos? Para que regionalizar? Para estudar melhor o espaço, para facilitar, inclusive, a nossa análise, os nossos estudos, né? Nós já comentamos sobre isso. Seria muito mais complicado a gente estudar sobre os 27 estados do que a gente falar de 5 regiões, do que nós falarmos de 3 regiões. É muito mais simples, facilita o nosso estudo, a nossa análise e aí, obviamente, também a nossa compreensão, ok? Pessoal, como é que nós podemos regionalizar o mundo, né? Já que esse capítulo fala da regionalização do espaço mundial. Quando nós falamos sobre regionalizar o espaço mundial, ele pode ser regionalizado a partir de alguns critérios. Quais critérios são esses? Eu posso dividir o mundo por continentes, tá? Eu posso dividir o mundo por características históricas. Eu posso dividir o mundo entre países ricos e países pobres. E eu posso dividir o mundo pela DIT, ou seja, pela Divisão Internacional do Trabalho. Pessoal, existem N outras maneiras que nós podemos dividir, né, regionalizar o espaço mundial. Entretanto, nós vamos falar nessa aula principalmente dessas 4 formas de regionalização, tá bom? E aí, professor, eu vou usar qual? Aí depende, pessoal, dos nossos objetivos, né? Depende o que a gente quer com aquela região. Por exemplo, eu estou estudando aspectos físicos, clima, relevo, vegetação. Por que eu vou usar uma regionalização de características históricas? Não tem sentido. Então, qual regionalização eu uso? Eu uso a de continentes, beleza? Eu estou estudando sobre economia, sobre desenvolvimento, né, subdesenvolvimento.
qual regionalização, então, nós usamos? Nós usamos, aqui divide entre países ricos e pobres, tá? Nós estamos falando sobre globalização, sobre a influência dos países nesse mundo capitalista, né, globalizado. Opa, então eu tenho que olhar pela perspectiva da divisão internacional do trabalho, beleza? Então, pessoal, tudo isso vai interferir, então, em qual regionalização nós vamos usar, os nossos objetivos, ok? Bom, pessoal, então vamos lá. Nós falamos que por continentes é um deles, né? Lembrando, pessoal, que essa regionalização por continentes ela é baseada principalmente nos aspectos físicos naturais, beleza? Pessoal, quais são os continentes, então, né? Quantos continentes nós temos? Aqui eu separei 6, tá bom? Apesar que muita gente por aí falam que são só 5, mas é mais do que isso, tá, pessoal? Aqui no Brasil, o IBGE trabalha com 6 continentes. Nós temos a América, tá bom? Nós temos a Europa, nós temos a Ásia, a Antártida, a África e a Oceania, beleza? Pessoal, muitos livros, né, talvez alguns autores, não tratem a Antártida como um continente, mas ela é um continente. Em outros livros, pode ser que vocês vejam mais de 6 continentes. Por exemplo, nos livros, né, dos Estados Unidos, estadunidenses, os estadunidenses, eles dividem a América, por exemplo. Em vez de ser América, eles tratam de América, tá, e América Latina. E aí dividem ainda Europa, Ásia, África, né, Antártida e Oceania. Então, de vez de 6, eles têm 7 continentes, tá bom? Então, essas variações dependem, inclusive, do próprio autor ali que está elaborando. Pessoal, lembrando o que são continentes? Continentes são terras, né, imersas sob a superfície terrestre, ou seja, são porções de terra que estão cercadas por água. Professor, mas esse não é o conceito de ilha? Também, tá? O conceito de ilha e o conceito de continente é o mesmo, tá? Então, o que difere um continente de uma ilha? Pessoal, continente é diferente de ilha, principalmente por causa do tamanho, tá bom? E aí, existe um padrão. Qual que é o menor continente que nós temos? É a Oceania, tá bom? Do qual a Austrália faz parte, ok? E qual que é a maior ilha que nós temos no mundo? É a ilha da Groenlândia, no hemisfério norte, beleza? Então, essa é a diferença. Qual que é a diferença, então, entre continente e ilha? Simplesmente o tamanho, sendo que a Oceania é o menor dos continentes, né? É formada ali por ilhas, né? Por arquipélagos de ilhas, enquanto que a maior ilha que nós temos é a ilha da Groenlândia, beleza? Bom, pessoal, é isso. As massas continentais pela divisão histórica. Então, nós já vimos que os continentes eles podem ser divididos em 6, né? São os continentes que nós já conhecemos. E segundo o critério histórico, a divisão histórica. Pessoal, segundo a divisão histórica, é de acordo com o próprio descobrimento desses continentes. Então, nós vamos ter o Velho Mundo, né? Aqui. Quem era o Velho Mundo, pessoal? O Velho Mundo era a porção, né, que era conhecida pelos antigos colonizadores, ou seja, é a Europa, a África e a Ásia. Esses 3 continentes, eles formam então o que nós conhecemos como Velho Mundo, ok? Lá, a partir então do século XVI, final do século XV, né, início do século XVI, com o descobrimento da América, descobrimento entre aspas, né? Nós não vamos entrar nessa discussão porque ela é histórica, mas quando houve então a ocupação, a colonização da América, essa porção então que até então era desconhecida pelos colonizadores, passou a ser chamada de
Novo Mundo. Tanto que é muito comum ainda hoje pessoas que vão viajar para a Europa, né, dizerem que vão conhecer o Velho Mundo, que vão visitar o Velho Mundo, tá? A mesma forma, é comum você ver europeus se referirem à América como Novo Mundo, tá? Principalmente nos filmes, observem, vocês vão ouvir muitos personagens falando sobre Velho Mundo, Novo Mundo, e aí estão se referindo a essa divisão, né, do espaço mundial, onde nós temos o Velho Mundo sendo Europa, África e Ásia, e o Novo Mundo sendo a América. Pessoal, a Oceania ela foi descoberta, né, muito posteriormente da América, já ali então no final do século XVI, início do século XVII, e por isso ela é conhecida como Novíssimo Mundo, porque o mais novo do que o novo é o novíssimo, tá bom? Então ela é conhecida como Novíssimo Mundo. Então, segundo a divisão histórica, nós temos 3 regiões, tá bom? Velho Mundo, Novo Mundo e o Novíssimo Mundo. Beleza? Bom, pessoal, próxima, Velho Mundo, Novo Mundo e Novíssimo Mundo. Isso, pessoal, a partir do ponto de vista europeu, tá bom? Igual eu disse, nós estamos falando a partir de um ponto de vista dos antigos colonizadores, tá? Então, eles se referem a esse processo, então, de ocupação, de colonização desses novos territórios, tá bom? Da América e o da Oceania. Pessoal, lembrando que o Velho Mundo é o local de surgimento das mais antigas civilizações, é onde se encontram os fósseis mais antigos, né, já encontrados, e é o berço da civilização ocidental, tá? É isso. Pessoal, a Antártida, né? Porque aí a Antártida não entrou nessa regionalização, né? Na divisão histórica. Pessoal, e não entra mesmo, porque a Antártica ela não é chamada de mundo porque ela não é habitada por nenhum povo, tá? Não existem cidades e nem plantações na Antártida. Como ela não foi dividida e nem ocupada, muito menos colonizada, então ela não foi regionalizada também. Inclusive, eu tenho um slide posterior que eu vou falar do Tratado da Antártida. Hoje existe um tratado que proíbem os países, né, assinado entre os países do mundo, que proíbem os países de colonizarem a Antártida. Ainda, pessoal, que a Antártida tenha muitos, ainda que os países tenham muito interesse sobre a Antártida. Por quê? Pessoal, principalmente por causa do seu subsolo, tá? Pessoal, onde existem riquezas minerais, petróleo, tá? Metais raros ali, metais preciosos ali no subsolo da Antártida. Ela é a maior reserva de água potável, tá, do mundo, ainda que essa água esteja, né, na sua forma sólida, esteja congelada ali nas geleiras. Pessoal, e ela é instalação de bases militares e aeroespaciais para lançamento de foguetes, né? Então tem todo esse interesse na Antártida. Entretanto, ela não é ocupada, porque existe um tratado da Antártida que foi assinado em 61, tá bom? Ele determinava que até 91 a Antártida não pertenceria a nenhum país. Pessoal, em 91, tá bom? Eles prorrogaram por mais 50 anos e agora o tratado é até 2041. Então, até 2041, pessoal, nenhum país pode colonizar a Antártida, né? Podem construir casas, enfim. O que existe hoje na Antártida são bases, né, científicas para estudo da fauna, para estudo da flora, do subsolo, tá? Mas em questões científicas não podem ser ocupadas. E é por isso que a Antártida ela não entra geralmente nessas divisões regionais quando nós falamos aqui do espaço mundial. Beleza? Então não é porque nós esquecemos da Antártida, não. É porque a Antártida, como ela não é ocupada,
Então, ela está fora dessa regionalização aí, segundo o processo histórico. Pessoal, já falamos do critério geográfico, né, por continentes, do critério histórico, que divide em três, velho, novo e novíssimo, e agora o critério que divide, né, entre ricos e pobres. E aí, pessoal, nós vamos falar de regionalizações geoeconômicas e vamos dividir o nosso mundo, então, entre norte e sul. Mas, pessoal, não confunda norte e sul com norte geográfico e o sul geográfico. O norte geoeconômico não tem nada a ver com o norte geográfico e nem o sul com o sul geográfico, tá bom? São coisas diferentes. Eu trouxe aqui até uma tirinha para vocês. Deixa eu ver se eu consigo ampliar ela um pouco para que a gente leia. Ela diz assim: mas liberdade você está pondo ao contrário. Tá vendo que ela está colocando o mapa mundi na parede. Ao contrário, em relação a que a Terra está no espaço. E o espaço não tem em cima nem embaixo. Ela está falando, pessoal, a liberdade aqui, que é um personagem de Mafalda, de um conceito geográfico, né? Quando nós falamos de norte e sul, é porque dentro da geografia não existe em cima ou embaixo. Por isso existem as direções. Então, ainda que ela coloque o mapa ali invertido para a gente, o norte continua sendo norte e o sul continua sendo sul. É por isso que nos mapas deve aparecer aquela rosa dos ventos, indicando para a gente em qual direção é o norte e em qual direção é o sul, tá bom? Perdão. Então, na geografia, não existe essa ideia de norte e sul, ok? Bom, aí ela continua. Esse negócio do hemisfério norte ser o de cima é um truque psicológico inventado pelos que acreditam estar em cima, para nós que acreditamos estar embaixo, continuar acreditando que estamos embaixo. O pior é que se continuarmos acreditando que estamos embaixo, vamos continuar embaixo, mas a partir de hoje acabou-se. E aí a Mafaldazinha chega em casa. Onde você estava, Mafalda? Não sei, mas alguma coisa acabou de acabar, né? E aí, pessoal, o que a Liberdade estava dizendo é que até mesmo o mapa ele tem uma questão política. Quando o mapa ele foi desenhado, né, primeiro pelos colonizadores, e eles colocaram a Europa em cima, né, deixaram o mapa naquela posição que nós estamos acostumados, essa era uma forma de mostrar a superioridade, tá, da Europa. E não só a Europa está em cima, como a Europa está no centro do mapa, né? Podem observar isso no mapa mundi. Então, o que a Liberdade está dizendo é que a gente pode inverter o mapa, que nós não mudamos as posições geográficas, mas nós quebramos essa ideia de em cima e embaixo. Eu não sei se vocês sabem, mas procurem o símbolo, né, do Uruguai, do país do Uruguai. Quando a gente pesquisa o mapa símbolo, vocês vão ver que no Uruguai eles usam o mapa do sul, né, ao contrário, né, igual a Liberdade está usando. Então, lá, eles não usam como a gente, né, esse mapa onde a Europa está em cima e a América do Sul está embaixo, como se sempre fosse assim. Não existe isso na geografia. É disso que a Liberdade ela está criticando aqui, então, nessa tirinha, né? Pessoal, então, antes, pessoal, de 1980, nós temos que lembrar que esse termo de rico, pobre, subdesenvolvido, desenvolvido, ele não era utilizado, tá? Ele não era utilizado porque esses países pobres, eles eram colônias europeias, tá? Muitos desses países, olha, na África, na Ásia, professor, em 1980, sim, pessoal, viu? Desde o século ainda no século XX, né, até 1970, 80, nós tínhamos muitas colônias na África e na Ásia, tá? Pessoal,
Então, como é que é essa regionalização? Essa regionalização, ela divide os países em países ricos e países pobres. Os países ricos, eles vão ser chamados por nós de desenvolvidos. E os países pobres vão ser chamados por nós de subdesenvolvidos. Beleza? Então, pessoal, os desenvolvidos vão formar o que nós vamos chamar de norte geográfico, geoeconômico, tem nada a ver com geográfico. E os subdesenvolvidos vão formar o que nós chamamos de sul geoeconômico. Então, lembrando que o norte geográfico, tá, que a gente aprende que é norte, é diferente do norte geoeconômico. E o sul geográfico, ele é diferente do sul geoeconômico. Por quê, professor? Vou te mostrar o mapa. Ó, esse é o mapa. O de laranja que vocês veem aqui, ó, que está ao norte dessa linha, todo esse de laranja são os países desenvolvidos. Tá vendo que o norte não corresponde com o norte geográfico? Olha a Austrália, por exemplo. A Austrália, ela está no hemisfério sul, mas ela está no norte geoeconômico, tá bom? Porque ela é um país desenvolvido. Inclusive, ela é um dos poucos países subdesenvolvidos que nós temos aqui no hemisfério sul, beleza? Então, ó, o que está acima dessa linha, ou seja, ao norte dessa linha, é o que nós chamamos de norte geoeconômico, e aqui, mais escuro de roxo, né, seria então o sul subdesenvolvido, o sul geoeconômico, tá? Pessoal, isso não é nenhum determinismo, tem a ver com processos históricos, né, de colonização, de exploração, mas essa é uma forma de nós dividirmos o mundo em dois mundos, onde nós temos um norte, né, geoeconômico, desenvolvido, onde nós temos um sul geoeconômico subdesenvolvido. Beleza? Então, essa é a terceira forma de nós também regionalizarmos o mundo. Bom, e aí nós vemos, né, pessoal, que existem diferenças muito claras, né, entre os desenvolvidos, os ricos, e os subdesenvolvidos, os pobres, né? Mesmo que sejam capitalistas, existe essa diferença entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos. Pessoal, esse termo, tá bom? Subdesenvolvimento ou indesenvolvimento é bastante criticado. Muita gente tem usado esse termo em desenvolvimento para substituir o termo subdesenvolvimento, porque considera o subdesenvolvimento como um termo pejorativo. Mas eu, particularmente, eu acho ele inadequado, tá bom? Por quê, pessoal? Quando a gente diz em desenvolvimento, nós temos a impressão de que esses países, eles estão, que um dia vão se tornar desenvolvidos. E nessa corrida, enquanto os desenvolvidos, eles estão se desenvolvendo, os subdesenvolvidos, né, que estão em desenvolvimento, eles estão num ritmo muito mais lento. Então, os subdesenvolvidos, eles nunca alcançarão os países desenvolvidos nesse mesmo ritmo, tá, de desenvolvimento como nós vemos hoje. Então, eu vejo esse termo bastante inadequado. Eu ainda chamo de desenvolvido e subdesenvolvido. Eu não uso nem o termo emergente, que eu considero inadequado, beleza? Pessoal, para a aula de hoje, eu queria deixar então, né, esse capítulo 4, que nós falamos então sobre regionalização, e eu estou deixando para vocês a atividade de homework, página 38 e 39, tá bom? Da seção para fazer agora. Então, vocês vão fazer só essa atividade do para fazer agora. Na nossa live, pessoal, né, nós vamos fazer juntos, na quinta-feira, a atividade da sessão para fazer em casa, da página 39 e 40, tá? Então, vocês vão fazer 38 e 39 e deixem a sessão para fazer em casa para a gente fazer juntos na nossa live, beleza? Pessoal, é isso. No mais, bons estudos para vocês. Aproveitem aí essa quarta-feira, tá bom? Nos vemos amanhã na nossa live. Fique com Deus. Tchau, tchau.
alunos do 8º. Eu preparei uma aula simplesinha só para terminar o sistema imunológico, né? Sistema de defesa, para falar sobre um vírus chamado HIV. Esse vírus, ele tem o poder, né? A ação dele é justamente acabar com o sistema de defesa no nosso corpo. Então, eu peguei o livro de vocês, traz alguma coisinha, e eu preparei de forma bem simples, só para vocês entenderem, certo? Então, o HIV, ele é o vírus que causa a doença AIDS, certo? Ou também conhecida como SIDA, tá? Ele vai atacar o sistema imunológico. Aqui o vírus, a estrutura do vírus é igual à estrutura viral que a gente já viu, né? Eu tenho uma camada de glicoproteína em volta, né? Depois eu tenho um envelope. Aí dentro dele, né, lá protegendo seu núcleo, eu tenho um capsídeo. E dentro desse capsídeo, que é como se fosse uma cápsula, né, eu tenho o RNA viral e as enzimas virais. Todo HIV, tá? Ele vai ter como material genético RNA, certo? No caso do HIV. Nosso sistema imunológico, ele é responsável por defender o nosso sistema, né, das doenças. O HIV, quando ele entra no nosso corpo, a função do sistema, dele é atacar o sistema imunológico, deixando indefeso. Eu quero atender para vocês que é glicoproteína. Essa glicoproteína é uma camada que tem em volta dos vírus, serve como proteção. Então, por isso que no caso da Covid, pede a gente para lavar as mãos ou simplesmente passar álcool, porque acaba com essa camada de glicoproteína e desnatura ele. Só que o HIV, ele também age no corpo, né? Então, não tem como você lavar, ele não tem como prevenir com máscara igual é o coronavírus, certo? Coloquei aí uma figura mostrando como o HIV ele entra na célula e ele destrói o linfócito T. Na verdade, é os linfócitos T que também é subdividido em CD4, né? Ele altera o DNA da célula, aí fazendo com que o vírus crie cópia de si mesmo. E aí, depois dele multiplicar, ele rompe, né, os linfócitos em busca de outros para continuar a sua infecção. Então, olha só, então tem o vírus HIV, ele se liga ao receptor CD4 e aí injeta o seu material genético. Uma vez ele ligado, né, como ocorre a fusão das membranas, aí o vírus entra na célula. Ao entrar na célula, ele vai liberar o seu material genético dentro da célula CD4, né, do linfócito T, que também é chamado de CD4. Aí dentro da célula ocorrem mudanças, né, nas proteínas do linfócito, que vai fazer com que aí o vírus pega o material genético dele, né, injeta lá, e aí esse material genético ele vai ser produzido dentro do linfócito, dentro da célula que ele parasitou. Ou seja, ele pega, altera, se integra ao DNA humano, né, e faz com que a célula produza novos vírus, tá? Então ele se multiplica, rompe e ele sai em busca de novas células para ele poder parasitar. Com isso, ele vai espalhando, certo? O que acontece? Então, como a proteína ele vai se prender ao vírus, né?
Então, tendo lá o vírus, ele se prende, né, na parte externa da célula, injeta o seu material genético, certo? Vai até no núcleo do linfócito e aí ele agrega ao DNA humano e aí esse núcleo dessa célula ele vai se multiplicar, que a gente já viu que eles se multiplicam, né? A célula se reproduz e aí vai produzir novos materiais genéticos com virais. E aí ele se vai para outra célula, parasita outra célula, certo? A proteína estudada pelos pesquisadores, né? Ela consegue se prender ao envelope. Nessa 2 aí que tá falando aí sobre a prisão, o que acontece? Né? Eles estudaram uma proteína que desenvolveram um medicamento que chega até na parede do vírus, né? Perto da membrana, adere, né? E aí não deixa que o vírus se espalhe para outras células. Mas aí a doença não tem cura, tá? Então só inibe a replicação desse vírus, certo? Uma vez infectado, fica infectado. O remédio ele só melhora o sistema imunológico. Então, desconcentrei. Desculpa, meninos. Não tem como desligar o celular. Esses medicamentos, então, eles vão impedir, certo, que o vírus se replique dentro das células CD4 e evita que a imunidade caia, tá? E que os sintomas da AIDS apareça. Mas ele não cura a doença, ainda não se tem cura. Então, do HIV a AIDS, tá? HIV, lembrando que é o vírus que causa a doença AIDS. A AIDS é a doença. Então, o HIV ele ataca o sistema imunológico. Então, o RNA, né, que é o ácido ribonucleico do DNA, o ácido ribonucleico do vírus, ele produz uma cópia de DNA que se reproduz na célula hospedeira. Ele reproduzindo na célula hospedeira, na célula que ele invadiu, né, vai começar a reproduzir RNA que vai permitir a fabricação de novos vírus. Novos vírus vão ser produzidos, né, vão sair dessa célula, dessa célula T, desse linfócito T, e vai procurar outras células para poder invadir. Procurando outras células, eles vão invadir outras células e vai destruindo. E assim ele vai fazendo até ele tomar conta de todo o corpo, né? A AIDS, ela significa Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, né? Ela tem... quando apresentam os sintomas, quando aparece a doença, já é a fase final, né, da infecção do HIV, pelo HIV, né, aparece quando há mais ou menos umas 200 células, né, contaminadas, né, a taxa normal dessas células é de 800 a 1.200. Então, esta deficiência, né, essa infecção causa uma deficiência no sistema imunológico, e a pessoa pode demorar vários anos para descobrir e para ter a manifestação dos primeiros sintomas. Portanto, que se a pessoa está desconfiada, né, em torno de 3 meses do primeiro exame para ela poder descobrir. Ou do contágio, por exemplo. O doente sofre de infecções oportunistas como tuberculose, pneumocitose, toxoplasmose e tumores cancerígenos. Eles também estão nos grupos de risco do coronavírus, tá? O teste para a detecção do HIV é um exame que se faz para a detecção de anticorpos anti-HIV e ele é realizado durante um período da janela imunológica, tá? Então, não pode haver possibilidade de resultado não reagente. Então, a pessoa infectada, ela tem que repetir esses exames para constar que realmente ela não tenha a doença. Geralmente, em mulheres gestantes se faz o exame no início da gestação e mais no final da gestação.
Olha aí como que o HIV se espalha, né? Então, ele entra no corpo, ele vai para as células de defesa. Depois que ele vai para as células de defesa, eles vão procurar os linfonodos. Lembra lá? A gente falou sobre linfonodo na algumas aulas há 2 semanas atrás. A gente falou do sistema linfático. Então, é onde, né, o sistema imune normalmente trabalha. Então, ele vai para o linfonodo. Lá no linfonodo, né, o HIV, ele vai procurar as células T, né, e aí ele assume o controle. Esse HIV, né, ele evolui ao, né, controlar as células T, e aí dessa forma eles conseguem, né, produzir mais vírus a partir das células T, certo? Onde ficam os reservatórios do HIV? Onde, né, esses vírus ficam até aparecer os sintomas? No cérebro, na pele, nos linfonodos, sangue, ossos e sistema digestivo. Vocês vão ver já pelos sintomas o porquê que eles ficam nessa... Deixa eu voltar aqui, meninos, porque... Aqui, ó. Essa imagem não quer apresentar ela grandona, né? Como que ele age o coquetel antiviral? Vou dar um zoom aqui, ó. O remédio, ele impede a replicação do HIV. Então, vou lá só pelo desenho, tá? O vírus, ele infecta a célula de defesa, certo? Após a infecção, ele promove a célula a fazer novas cópias. Ele faz novas cópias e depois ele se multiplica. Então, dá origem a 4 células, tudo com esse vírus. Então, aí eu tenho a multiplicação aí desse vírus, certo? Cada uma dessas células vai sair com a quantidade viral. O que o coquetel faz? Atenção aqui na questão número 4, aqui, ó. Olha, numa célula infectada, o coquetel vem e interrompe essa multiplicação, a reprodução. Então, aí, eu não vou ter com tanta frequência, né, essa multiplicação desses vírus. Aqui é o nosso sistema, são os sintomas da infecção, né? No caso lá do cérebro, que a gente viu que é um dos lugares que ele fica, acontece mal-estar, dor de cabeça, neuropatia. Alguns, né, vai apresentar febre, perda de peso, vai apresentar faringite, né, na boca vai apresentar feridas, esôfago, feridas, vai apresentar dores musculares, aumento do fígado e do baço, erupção cutânea, né, são feridas na pele, por isso que ela está apresentando a pele, aumento dos linfonodos, que são as ínguas, né, náuseas e vômitos. Alguns casos, meninos, tem até diarreia. E a transmissão do HIV, como que se pega o HIV? O HIV nós adquire ele através de relação sexual, né, sem uso de preservativos. Nós temos aí preservativos masculinos e femininos. Tem a transmissão vertical, que é a de gestação. Tem a amamentação. Então, quando a mulher ela está gestante, se ela for detectada por HIV, ela não amamenta o filho. O compartilhamento de seringas, tá? Não se pega AIDS por beijo, suor, picada de inseto, pelo ar, espirro, toque e objetos pessoais. Isso aqui eu tirei lá do Ministério da Saúde, tá? Que é de fonte segura. Estou passando as atividades, vocês já devem ter visto lá no Classroom desse capítulo, certo? Sobre sistema imunológico, e coloquei umas também do sistema linfático, tá bom? Beijos para vocês, até a próxima semana com um novo capítulo.